Oi, gente, tudo bem? Aqui é a psicóloga Eduarda Naidel e hoje finalmente eu vou responder as questões que foram colocadas na caixinha de pergunta que eu coloquei na segunda, na terça, na quarta e na quinta, se eu não me engano. Para quem não sabe, eu reforço aqui, eu sou especialista em geriatria e gerontologia, trabalho bastante com o público idoso, seus familiares, trabalho também com casal idoso, então muitas das coisas que eu vou falar aqui são coisas que realmente aparecem no consultório, são indagações, são questões que já vêm de muito tempo e que a gente tem que trabalhar nesse momento para desmistificar. Uma pesquisa feita em 2017 mostrou que realmente os jovens acabam fazendo mais sexo do que as pessoas mais velhas, né? E aí tem algumas questões que influenciam essa questão, né? Pode ser pessoas casadas ou solteiras, quanto mais idade, mais obrigações familiares, mais responsabilidades, mais difícil de encontrar um parceiro. Então, essas são algumas das questões. Além disso, algumas questões físicas, doenças, medicações, limitações podem também influenciar. Por isso é importante sempre buscar ajuda médica, né? Então, se tá sentindo alguma coisa, se tá tendo algum tipo de sintoma, alguma dificuldade, conversar com o urologista, com a ginecologista ou, enfim, um clínico geral, geriatra. Ajuda médica, né? Então, se tá sentindo alguma coisa, se tá tendo algum tipo de sintoma, alguma dificuldade, conversar com o urologista, com a ginecologista ou, enfim, um clínico geral, geriatra. O interessante dessa pesquisa é que ela foi feita com diferentes grupos, né, de idade, mas o máximo que eles escolheram foram até 50 anos. E depois dos 50 não se faz sexo, eles não investigaram isso. Então, uma pessoa que na juventude ela não era uma pessoa muito sexualizada, não tinha muita vontade de fazer sexo, ela vai levar isso para o envelhecimento. Então, sim, nesse sentido, pode ser uma questão pessoal. Mas, como eu falei antes também, pode ter a ver com a questão do envelhecimento, seja na parte física, na parte social, ou até mesmo questão moral, né? O tanto que as pessoas realmente valorizam a sexualidade no envelhecimento. E conversa sobre isso, porque muitas das vezes fica colocado como se realmente idosos não fizessem sexo ou não fizessem nenhuma atividade que remetesse a sexual, né? A gente sabe que sexo não é só penetração. E muitas das vezes as dificuldades que esses idosos eles encontram para a prática sexual é na penetração. E aí simplesmente param as tentativas quando muitas outras coisas poderiam ser feitas para continuar sentindo prazer. Muito importante essa pergunta. O sexo ele está dentro da sexualidade, né? A sexualidade ela inclui o sexo, que seria mesmo a prática de uma intimidade física com uma outra pessoa, né? Já a sexualidade, ela é um aspecto biológico do ser humano, mas que acaba recebendo influência de questões psicológicas, sociais, culturais principalmente, da interação com o outro, né? A gente vê e absorve aquilo de maneira a sentir, a pensar ou até mesmo a expressar isso de uma determinada maneira, se a gente concorda ou não, se a gente acha bacana ou não, e a gente vai buscando o que faz, o que tem mais a ver com aquilo que por isso é importante que a gente leia, que a gente busque, que a gente entenda a nossa maneira de expressar a nossa sexualidade, o que, que a gente gosta, o que, que a gente quer, para que a gente, na hora do sexo, fique mais confortável e conhecendo e aceitando a nossa sexualidade. Para a gente saber o que a gente quer, o que a gente não quer, até onde a gente vai e se permitir, né? Tem muitas coisas que a gente precisa analisar quando a gente for falar a respeito dessa frase, né? Desde sempre as mulheres elas têm uma repressão muito grande com relação à sua própria sexualidade. E de uma maneira geral, as mulheres muitas das vezes elas precisam que todos esses aspectos estejam de uma maneira equilibrada para se sentirem dispostas à prática sexual. E já os homens não. Talvez o melhor fosse não colocar sentem mais desejo, porque as mulheres também sentem, mas sim estão mais dispostos ou mais
ou melhor preparados para a prática sexual do que as mulheres, devido a todas essas questões que eu coloquei aqui. O que a gente identifica, né, considera como na juventude, né? Com a mesma rapidez, com a mesma facilidade, a mesma frequência, a mesma lubrificação no caso das mulheres, a mesma rapidez no caso dos homens? Se for nesse sentido, não. Não vai ser como na juventude, mas se existe vontade, existe desejo, sim, dá para se continuar tendo uma prática, uma vida sexual ativa dentro das suas limitações. Teve gente vindo me perguntar, porque no Rios eu coloquei aqui, um dos mitos era que idosos não precisavam usar camisinha, e veio essa pergunta, né? E é muito importante da gente falar a respeito disso. A camisinha, ela se diferencia dos outros métodos contraceptivos pelo fato dela também prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. E tudo bem, os idosos não estão mais na fase reprodutiva, mas ainda assim eles podem transmitir e também pegar doenças sexualmente transmissíveis. Principalmente, eu até coloquei lá no post de hoje um dado muito preocupante a respeito do aumento de HIV nessa faixa etária, exatamente pela falta da utilização da camisinha, que é o único método que se protege realmente. Seja um parceiro regular ou um parceiro esporádico, utilize camisinha. A gente vê pessoas nessa faixa etária com vírus, sem saber, transmitindo, sem um diagnóstico fechado há décadas. E isso diz bastante a respeito do quanto que esses idosos estão cuidando ou estão investigando a respeito da sua sexualidade, até mesmo nos consultórios médicos, porque os próprios médicos não questionam esse tipo de coisa. Principalmente porque esse profissional de saúde não considera que esse idoso tem uma vida sexual ativa. Então, você, idoso, questione, leve isso até o seu médico se você tiver alguma dúvida ou simplesmente para saber como é. Complementando aquela pergunta sobre o desejo masculino, além daquelas questões que eu trouxe lá, para as mulheres tem a questão fisiológica também, né? Então, questão da lubrificação vaginal, a questão hormonal, o desconforto com o próprio corpo, que é colocado desde a juventude, na velhice se torna muito mais forte por conta daquele padrão, né, da juventude, padrão de beleza, e a mulher não se sente tão bem. A questão aí não é o sexo propriamente dito, mas questões anteriores ao sexo que fazem com que esse momento não seja um momento tão prazeroso, porque outras questões estão mal resolvidas, né? Então, se torna muito mais fácil negar ou fugir, digamos assim, né, da prática sexual, do momento de intimidade com uma outra pessoa, do que buscar ajuda, ou até às vezes nem sabe como buscar ajuda e nem entende como que pode resolver. Na velhice, há uma diminuição grande da testosterona, da liberação de testosterona no homem. E aí pode sim provocar problemas na ereção. Mas assim como lá atrás também eu falei sobre questões mais subjetivas, outras questões, não só com relação aos hormônios, podem influenciar também. Não são só os homens na terceira idade que têm problemas de ereção, mas se isso acontecer, buscar ajuda com o urologista, com o médico. A gente não pode mais ter esse tipo de pensamento. Hoje a gente vê uma expectativa de vida muito alta, pessoas com maior liberdade para fazerem o que elas quiserem na terceira idade, incluindo um novo relacionamento. Mas para isso a sociedade ela precisa parar de encarar novos relacionamentos de idosos como algo errado, feio, familiares não brecarem, digamos assim, né, o início de um novo relacionamento por parte do avô, da avó, da filha, do filho, quando o parceiro dele falece ou então eles se separam, né? A gente precisa olhar isso como uma naturalidade, porque todos nós gostamos e merecemos ter alguém do nosso lado, uma pessoa companheira, uma pessoa que agregue, uma pessoa que nos dê carinho, que nos ame e que nos faça bem. Então, se a pessoa está buscando isso na terceira idade, é porque ela tem essa necessidade. Bom, depois de tudo que a gente conversou, fato que a gente não vai mais repetir essa frase, né? Pessoas idosas transam
Se elas quiserem, se elas não quiserem, elas não transam, elas têm total liberdade de exercer a sua sexualidade.